dia, pessoal. Eu sou Cíntia Domingues, do blog Oráculo Lenormand. Estou aqui hoje para falar para vocês aquele assunto de você não conseguir, de você estudar e não conseguir na hora da leitura, né? Ver nada do que está acontecendo ali na interação entre as cartas, nos fatos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? O assunto de hoje é estudo e não consigo dar conta na hora da leitura, não consigo fazer uma boa leitura. E por que isso? Por que acontece isso? Bom, existem pessoas, inclusive alunas minhas, né? Já passaram em algumas sessões de aulas, né? Compraram módulos e módulos, sabe? Aquela montanha de módulos, mas na hora de jogar não sabem nada, né? Bom, o pessoal não estuda, né? O pessoal gosta, assim, de curtir o Lenormand, né? Gosta mais de curtir o baralho do que estudar para jogar seriamente mesmo, né? Parece que o olho, né? O olho gordo, o olho grande, né? Naquela montanha de informações é bem maior do que a fome de aprender, né? A fome de aprender para jogar, para ter o conhecimento mesmo e poder jogar. Então a pessoa quer mais acumular informação para ter, né? Para se assegurar, mas se assegurar do quê? O fato de você ter 10, 20, 30, 40, 50, 1000 módulos, isso não vai garantir, né, que você seja um bom profissional na hora da leitura mesmo, na hora de colocar aquilo ali em prática, na hora da mão na massa, né? Isso não vai garantir, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então eu trouxe aqui o deck para fazer uma experiência, né? Para passar assim não vou passar as técnicas, né? Porque as técnicas, quem quiser aprender comigo, pode entrar em contato em agenda de consultas baralhocigano@gmail.com, tá? As minhas técnicas eu passo em aula para quem tem módulos, né? E quer aprender. Para quem estuda e na hora de jogar não consegue nada, né? Outra coisa também, ficar jogando só com a intuição não basta. Não basta, não é suficiente, pode até te trazer uns 30% de bons resultados na leitura, né? O jogo com a intuição. Mas você tem que ter, tá? Você tem que ter um bom apanhado de conhecimentos, de toda aquela montanha de informações que você tem, para você poder colocar ali em prática, né? Você tirar do papel para a cabeça, colocar na cabeça, absorver, trazer para dentro de você e dali você começar a se encontrar dentro da leitura de jogo, do método, das conjunções e botar da cabeça para fora, tá? Porque geralmente a pessoa passa só um olho na hora de estudar, né? Não quer trazer para dentro, passa só um olho, faz só uma visitinha básica, né? Na hora mesmo do vamos ver, nada. Então a gente vai tratar disso hoje, né? É o mesmo caso, eu falo que é sempre o mesmo caso daquele profissional que estuda, vamos supor aí um psicólogo, né? Ou um biólogo, né? Estuda, pega o diploma, se forma, quando vai colocar a mão na massa, não sabe lidar direito com os problemas dos outros, né? Não sabe lidar direito, mesmo com diploma, com os anos de estudo, né? Parece que você está engatinhando de novo, né? Começando tudo do zero, né? Que agora é para você botar a mão na massa, lidar com as experiências de vida, né? Lidar com a realidade, agora muda tudo, né? Imagina você pegar um oráculo desse para lidar com vidas, com assuntos sérios dos outros, né? Devo ou não vender a minha casa? Olha que assunto sério. Eu devo ou não fazer a cirurgia naquele mês tal? Você está lidando com vidas, com assuntos sérios de pessoas, né? Lidar com isso aqui não é curtição, não é brincadeira, não, porque automaticamente você se responsabiliza por aquilo que você está abrindo ali e trazendo para o teu consulente, ou seja, para quem for,
tá? Mesmo que você não jogue profissionalmente, né? Existem 3 tipos de pessoas que pegam o Lenormand assim, né, para leitura. Existem os curtidores, aqueles que fazem por curtição, os amadores e os profissionais. São esses 3 tipos de pessoas, tá? Curtidor, aquele que curte o baralho, né? Curte o baralho, mas não tá afim de jogar, não tá afim de... Quer aprender, até quer aprender, gosta do baralho, mas não quer levar isso a fundo, a sério. Não quer levar isso a sério. Tá só curtindo porque gosta, porque jogaram pra ele, as coisas começaram a acontecer, porque quer saber do namoradinho, é curtição, tá? Agora, na hora de você pegar o baralho para fazer uma leitura para uma pessoa, para tratar assim de assuntos comprometedores, assuntos que requerem sigilo, assuntos sérios, bom, aí você tem que saber que você vai se responsabilizar por aquilo ali, você tem que ter um bom conhecimento, um bom nível de conhecimento, como eu falei, não adianta comprar uma pilha de apostilas se você não sabe nada na hora do jogo. Então você tem que ter um acompanhamento em aula para você poder absorver o que está ali na apostila, para você poder pegar, né? Você tem que ter um acompanhamento. Deixa eu pegar as minhas cartas aqui. Essas aqui são mais fáceis para embaralhar, é rápido. Vamos supor que eu esteja aqui para tirar. Vamos supor que eu esteja aqui para tirar as cartas do dia, tá? Deixa eu fazer embaralhar aqui. Vamos supor que eu vá tirar as cartas do dia. Embaralhar. Embaralha, embaralha. Deixa eu tirar esse outro baralho, esse outro deck daqui. Bom, vou botar aqui. Aí vamos lá, abre o leque aqui. Aí tira uma serpente, 2 montanha e 3 urso. Serpente, montanha e urso, para as cartas do dia, tá? Então, o que isso quer dizer? Bom, você primeiramente vai lidar, aqui eu vejo uma figura de autoridade lidando com outra figura de autoridade. Serpente com montanha, para mim, tem a ver com líder, né? Com uma figura de autoridade. Então, foca aqui, fecha aqui em mim para me explicar. Então, a serpente com a montanha tem a ver com uma figura de autoridade. O chefe ou a chefe, né? Tem a ver com pessoas assim que possuem cargos de chefia, de liderança. Então, não é uma pessoa qualquer, né? Lidando com outra pessoa aqui, ó, outra pessoa, montanha e urso, que também é uma figura de autoridade. Então, nós temos aqui 2 líderes, um encontro entre 2 líderes, parece um evento, uma reunião marcada, né, para eles resolverem algo entre eles, mas seja o que for, olha a carta no eixo central, montanha. A montanha sempre evoca assuntos em torno de compromisso, seriedade e responsabilidade. A montanha tem a ver com isso, então seja o que for que eles forem tratar hoje, tá? Vai trazer assim um bom nível de responsabilidade para que cada um cumpra, tá? A parte que lhe cabe nisso aí. Há comprometimento aqui na montanha, mesmo que ela não venha acompanhada da aliança, né? Você pode perceber que tanto o urso como a serpente, a montanha, são 3 cartas fechadas, sérias. Quando eu falo carta fechada, eu estou querendo dizer que eles não ficam distribuindo sorrisinho por aí, dando confiança, simpatia para os outros, não, tá? São cartas fechadas. Então, isso aqui significa que são pessoas que levam as coisas muito a sério, são pessoas, assim, muito pontuais naquilo que elas estão tratando. Ainda mais com a montanha aqui, que é muito rigorosa. A montanha aqui pede para você, aquilo que você disse, aquilo que você falou tem que cumprir até o final, porque a montanha é irreversibilidade, né? Trata de assuntos irrevogáveis, ou seja, não se pode voltar atrás. Quando você definiu aquilo ali, vai ser aquilo ali, pronto, acabou.
acabou, não pode voltar atrás com a palavra, com a decisão. A sua postura tem que estar afirmada ali, né? Então a carta do dia é essa daqui, uma pessoa muito categórica, muito disciplinada, porque a montanha também tem a ver com disciplina. Então essas duas figuras aqui, que podem ou não serem dois adversários, um em confronto com o outro, podem ou não ser, né? Aí eu teria que tirar mais uma carta para mim poder definir isso, né? Mas aparentemente são duas figuras de autoridade, né? Tratando de assuntos que envolvam responsabilidades, comprometimento. Vamos supor que ela tenha que prestar conta, alguém tenha que prestar conta aqui ao outro, né? Da postura que assumiu, né? Daquilo que foi dito, daquilo que foi feito. Também pode acontecer, chega a hora aqui do acerto de contas, né? Pode acontecer isso também, mas seja como for, o dia hoje tem aquela carga de seriedade, né? Traz algo sério para a pessoa resolver, né? Traz ali aquele momento em que ela vai ter que assumir a responsabilidade pelo que ela disse ou pelo que ela fez, né? Então, essas cartas aqui, elas têm a ver, tá? Para o dia com essa situação aí. Agora, lembrando um detalhe importante, que tanto a serpente como o urso, tá? Podem ser do sexo feminino ou masculino, tá? Quem já estudou comigo as manifestações dos arquétipos femininos sabe. Então, aqui nós temos, tá? Começa com a serpente, a protagonista, o fato. Aqui nós temos o fato. Com o protagonista nós temos o fato. Então, ela vem até ele com isso, tá? Ela vem até ele com essa questão aqui na montanha. Aqui a montanha é o receptor do fato e o urso é a definição entre o que está acontecendo entre o fato e o receptor, né? É o desfecho que vai parar nele, que vai parar nas mãos dele, né? Isso aqui tem aquela carga, assim, esse trio, tem aquela tiragem assim tem aquela manifestação simbólica de juiz, né? É como se fosse algum juiz ou juíza dando opinião em algum assunto sobre alguma pessoa, ou para defender ou para questionar, né? Para tirar satisfações, mas seja como for, não tem uma carta de definição. Urso e serpente são duas figuras muito sérias, tá? Eles vêm para resolver mesmo isso e vai haver um desfecho de definição aí no dia de hoje. Agora, se você quiser, claro, somar as cartas para ver a carta oculta, você também pode somar as cartas para ver a carta oculta, né? Você também pode puxar uma carta para cima, por exemplo, livro, puxei o livro. Realmente são questões aí que envolvem, tá? Pode ser na área de processos, né? Na área de estudos. Vamos supor que você esteja fazendo uma faculdade, né? Pode ter a ver com a sua faculdade também, coisas em torno dos seus estudos, né? Na faculdade. Os livros, para mim, tem mais a ver com essa área de estudos. São tópicos e tópicos de assuntos, ou seja, não vai tratar só sobre um assunto. São vários assuntos em cima do que a serpente vai trazer aqui na montanha. Bom, vamos fechar aqui, tá? A maior dificuldade que as pessoas que chegam a mim para falar sobre Lenormand, a maior dificuldade que elas trazem é sobre as conjunções. E as conjunções você não vai aprender de um dia para outro, de uma semana para outra. Não adianta pegar a conjunção do teu colega, não adianta pegar as minhas conjunções, as combinações, porque na hora que você for abrir o seu jogo, você vai ver diferente. É assim com cada um, tá? Então você tem que criar assim, você tem que ter a sua bagagem de estudo para a partir dali você poder criar, elaborar o seu ponto de vista. Porque
vai que você até concorda, né, com a minha visão, ou com a visão do seu colega, com a nossa linha de raciocínio, mas na hora que você abre e vê a mesma tiragem, não é nada, não cai nada daquilo, você começa a ver outra coisa. Sabe, quando você abre, já tem as combinações tudo anotadinha, cai aquilo ali, você de repente vê outra coisa, não vê nada daquilo que está escrito, né? É coisa da pessoa mesmo, né? Mas é claro que ali, independente da visão de jogo que você tenha, fora as combinações dos teus colegas, é claro que você, com seus estudos, também vai agregar mais enriquecimento ali, né? Vai destrinchar, aí que entra o destrinchar dos detalhes, né? Com o conhecimento que você tem para trazer para fora, para trazer à luz mais esclarecimentos significativos do apanhado da tiragem ali, né? Para não ficar só naquela linha de interpretação pobre, superficial, né? Para você trazer mais coisas à tona. É interessante também falar aqui que a serpente e o urso, um gosta de mandar mais do que o outro, tá? Ainda mais com a montanha aqui